Lá para o meio do ano eu gravei um vídeo sobre a entrevista que o Lando Norris deu, se eu não me engano, para a revista Vogue, falando sobre como ele enxergava a disputa pelo título mundial e como que ele estava enxergando a vida dele em relação à sua profissão, à sua atividade na Fórmula 1. E ele disse na época que ser campeão do mundo não era uma prioridade, que ele queria curtir mais tempo com os amigos, viver mais a vida, aproveitar o bom da vida. E muitos de nós criticaram o Lando Norris por conta disso. E olha só o que aconteceu. Desde que o Norris deu essa entrevista, e foi no meio da temporada, ele entregou uma melhor performance e isso resultou numa recuperação em relação ao Piastri dentro da McLaren também. Tudo bem, teve a polêmica do GP da Itália, que no final das contas foi relevante para a conquista do título mundial. E vamos combinar que se não fosse a McLaren atrapalhando nas últimas etapas, que o Norris seria campeão do mundo antes de Abu Dhabi? Porque sim, ele estava performando melhor. Esse vídeo não é só para comentar sobre o novo campeão mundial de Fórmula 1, mas sim também para pedir desculpas para o Lando Norris. Porque eu fui uma das pessoas que chegou a desacreditar no piloto que está na Fórmula 1 desde os 19 anos de idade, que comeu o pão que o diabo amassou com essa McLaren, que evoluiu com essa McLaren, e eu entendo perfeitamente por que Zac Brown está comemorando esse título como se fosse algo pessoal, porque todo o projeto da McLaren, toda essa recuperação que a McLaren teve, envolveu diretamente o Lando Norris, um cara que levou muito tempo para conquistar a sua primeira vitória. De novo, a primeira vitória do Lando Norris, a primeira das 11 vitórias que ele tem na categoria, aconteceu no ano passado no GP de Miami. Nem faz tanto tempo assim. Mais de 100 corridas para vencer pela primeira vez na Fórmula 1, e agora ele conquista o título mundial, dando um recado para o mundo que é muito importante. Na verdade, vários recados, né? Porque enquanto algumas pessoas falam que ele foi campeão culposo, sem a intenção de ganhar, eu vejo por outra perspectiva. O Norris é o piloto, talvez o primeiro piloto da geração Z a conquistar um título na Fórmula 1. E é óbvio que ele vai ver tudo por uma outra perspectiva. E que bom que isso está acontecendo. Porque a gente tem que parar com essa ideia de que dentro do competitivo tudo tem que ser aniquilar o adversário, humilhar o adversário. Tudo bem você jogar duro dentro da pista, mas ser desleal em pista para poder vencer, o que, aliás, gerou uma polêmica essa semana em um dos grupos que eu participo, dos grupos de Fórmula 1, que tinha uma galera que estava orando para a McLaren quebrar o motor, acontecer alguma coisa para o Verstappen ter chance de ser campeão. E aí a gente tem que se questionar, será que vale mesmo você ficar pensando em que o coleguinha, o adversário, tem que se ferrar para o seu piloto ser campeão do mundo? Será que essa é a melhor forma de ver o mundo? É a melhor forma de ver a vida? É a forma correta de ver o esporte? Eu não sei se eu estou romantizando a coisa, mas eu entendo que o melhor tem que vencer em pista, dentro das regras, dentro daquilo que foi estabelecido. E eu sei que essa fala é polêmica, porque existem algumas camadas da narrativa de 2025 que podem ir contra essa fala. Por exemplo, o melhor piloto em pista não venceu o GP da Itália desse ano. E a gente sabe muito bem disso. E, no final das contas, os 3 pontos que o Norris conquistou em cima do Piastri foram decisivos para a conquista do título desse ano. Nem é exercício de futurologia, isso é um fato consumado. Sem aqueles 3 pontos, o Norris não seria campeão do mundo. Mas olhando especificamente para a narrativa do piloto britânico, ele é um cara que ele sempre deixa essa aparência de bom moço, do cara que todo domingo tá lá comendo a macarronada da avó, e até onde sabemos, e dentro daquilo que a gente lê e observa, ele é um piloto com bom relacionamento com praticamente todo mundo no grid. E
Dentro de pista, o que faltava para o Norris, e ele aprendeu as lições do ano passado, é entender que o fator de competitividade dele estava principalmente no seu potencial de desenvolvimento de prova. Isso ficou muito claro em Abu Dhabi. O que eu quero dizer com isso? Além da McLaren finalmente ter colocado alguém com cérebro para estabelecer a melhor estratégia, o Norris executou à perfeição aquilo que estava efetivamente planejado para ele. E a própria McLaren, sabendo que o Piastri tinha muito menos chances de ser campeão, fez, dentro do seu jogo de xadrez, uma estratégia muito interessante. Mesmo que o Piastri ultrapassasse o Norris em pista, ele poderia ser o fiel da balança a todo momento, seja atacando o Verstappen se tivesse a possibilidade, seja abrindo espaço para o Norris caso algum adversário tentasse tirar a terceira posição dele. Mas o Norris, principalmente depois da troca de pneus, teve uma corrida simplesmente impecável, ultrapassando os adversários, sendo audacioso ao ultrapassar o Yuki Tsunoda, algo que particularmente eu, assistindo pela televisão, eu pensei, eu não faria isso se fosse ele, porque para o Tsunoda jogar o carro para cima do Norris não ia custar muito, mas essa competitividade, esse ímpeto de fazer o que precisa ser feito e executar esse plano tal e como foi desenvolvido ou esquematizado, o Norris pecava no ano passado. Da mesma forma como ele também melhorou as largadas dele. O Norris largou muito melhor nas corridas esse ano do que no ano passado. Ele corrigiu essa deficiência. Então, é correto dizer que o Norris é fruto da própria evolução. Tal e como o Piastri também é, porque a melhoria, o avançar do Piastri dentro da sua visão de corrida e das suas mecânicas de pilotagem evoluiu absurdamente a ponto dele liderar 15 de 24 etapas do campeonato, a ponto dele disputar o título mundial. Então, é um piloto em ascensão. E tudo isso me leva a crer que a gente foi muito duro com o Lando Norris. Cada um tem uma escala de evolução na vida. Alguns evoluem mais rápido do que outros. O Verstappen conseguiu ser campeão do mundo depois da estreia da Fórmula 1 efetiva, depois de 5 ou 6 anos, mas também passou por uma escala evolutiva, também errou bastante antes de alcançar esse ponto de maturidade, da mesma forma como o Norris fez, da mesma forma como outros campeões do mundo. São raros os campeões do mundo, aqueles pilotos que tinham uma consistência desde os primeiros anos na categoria. Insisto, o Verstappen mesmo só conseguiu ter uma chance de disputar o título a partir de 2019, 2020. O Alain Prost, por exemplo, desde o começo de sua trajetória na Fórmula 1, estava andando na frente e disputando campeonatos mesmo na Renault. Só que ele é uma das exceções da regra da categoria. E no caso do Norris, nós pegamos muito pesado com ele. Nós fomos muito implacáveis, nós fomos cruéis. E eu, particularmente, estou aqui para pedir desculpas ao Norris pelas coisas que eu disse no ano passado, pelas coisas que eu disse esse ano, porque no final das contas, o que vale é que agora ele é o 35º campeão mundial de Fórmula 1 por méritos dele. Não vamos ficar nessa pira de que, tudo foi o carro. Ele conquistou 7 corridas esse ano, ele teve a capacidade de conduzir o campeonato, que é um long run, que é uma maratona, conduziu o campeonato com o maior acúmulo de pontos, mesmo que a diferença fosse de apenas 2 pontos, e com isso ele marca como lição para todos nós que nem tudo é o extremo do competitivo, nem tudo é vença ou perca. E acredito mesmo que a cabeça do Norris estava bem tranquila caso tudo fosse por água abaixo hoje em Abu Dhabi. Não foi, ele é o novo campeão do mundo e o que temos que fazer agora é aplaudir ao trabalho que o Lando Norris fez. Não só o trabalho dentro de pista, mas fora dela. É algo que a gente tem que
de alguma forma aprender com isso, porque ele foi contra o status quo de tem que vencer a todo custo, mudou a visão dele em relação ao próprio esporte e foi coroado com a conquista do título mundial. Parabéns ao Lando Norris, o novo campeão mundial da Fórmula 1, o campeão mundial da temporada de 2025. Agora, só em março, com um novo regulamento, um novo embaralhar de cartas, e que bom que a gente pode descansar um pouco. Eu sei que vai ter gente com crise de abstinência, mas que bom que a gente pode dar uma pausa e esperar pelas próximas notícias e acontecimentos da Fórmula 1.